Torcedor do Fortaleza, são 3 derrotas seguidas e não dá para ficar passando o pano para a diretoria, para a comissão técnica e para os jogadores. Vamos falar sobre esse momento do time do Fortaleza? Mas antes deixa eu pedir para você deixar seu joinha, seu like, sua curtida, que ajuda demais, fortalece demais aqui o canal. E se você ainda não se inscreveu, aí é que você vai me ajudar. Se inscreve no canal, clica no sininho e vem aqui para a gente falar um pouco mais sobre esse momento do Fortaleza que é complicado. Porque é o seguinte... Se a gente der uma olhada, são 3 partidas em que preocupa. A gente fica preocupado porque é o seguinte, não são os resultados. São 3 derrotas por 2-1, 2 delas de virada, mas é a atuação do time e as falhas, né? E alguns jogadores que não rendem mais. Olha, o jogo contra o Ceará, se a gente fizer um retrospecto, o jogo contra o Ceará, tiveram as falhas lá do João Ricardo e do Paul Fernandes e a atuação muito ruim do time. O primeiro tempo foi muito abaixo e o segundo tempo, vamos ser justos, o Fortaleza só conseguiu equilibrar porque o Ceará reduziu, né? Foi lá para trás e segurou o resultado. Mesmo assim, o Fortaleza não fez uma boa apresentação naquele segundo tempo. Contra o Altos não tem nem o que questionar, né? Foi terrível, até por causa da limitação técnica do Altos. A prova maior é que perdeu pelo time alternativo do Ferroviário no PV por 1-0. Daí você vê como foi grave a derrota do Fortaleza lá em Teresina por Altos. E agora, nesse jogo contra o Vitória, o time até fez um primeiro tempo equilibrado. Não é que fez uma grande atuação. Fez um primeiro tempo equilibrado contra uma boa equipe, que jogou lá atrás, fechadinha. Conseguiu um gol com o Lucero, poderia ter feito outro, poderia ter levado. Poderia ter saído 2-1 no primeiro tempo, sem nenhum problema. Um jogo bem equilibrado, 2-2, 1-1, enfim. Um primeiro tempo bom. Mas no segundo tempo, não. A falha do Zé Welles... E ó, eu peço até para você depois você dar uma olhada no gol. Porque quando o Zé Welles vai pegar a bola para chutar, o Davi Luiz pede para ele fazer assim, ó, como se fosse chuta lá para frente. Mas não, ele tenta dar o passe pro Paul Fernandes, o Paul Fernandes, a bola é um pouco distante dele, aí a bola sobra para o adversário, fica para o adversário, que toca lá para o Mosquito. E aliás, o Gaston Ávila, meu amigo, só uma requebrada para a esquerda, o cara já caiu, aí o Gustavo Mosquito fez o gol. Mas enfim, óbvio que alguns jogadores não estão rendendo. Paul Fernandes nem se compara, não é o jogador que a gente imaginava que fosse. No setor ofensivo, o Lucero fez um golaço, fez, mas tá bom, a gente ameniza, mas não vinha bem de jeito nenhum e poderia ter sido melhor no segundo tempo. Tem um lance lá dele que ele erra, que se tá na boa fase ele faria o gol, a bola sobra para ele tenta fazer alguma coisa lá que eu não sei, tromba com alguém e acaba não fazendo gol, não aproveitando a oportunidade. O Marinho cisca. As tomadas de decisões do Marinho é que às vezes me incomodam, sabe? É para chutar, ele não chuta, é para driblar, ele não dribla, é para passar, ele dribla. Enfim, essas são as coisas do Marinho difíceis de entender. No ataque, o Vojvoda mudou, né? Tirou o Moisés, colocou o Breno Lopes. Não deu certo. Eu já teria mudado o esquema tático. Não sei você aí, se você puder deixar. Eu mudaria o esquema tático. Eu acho que já tá na hora. Lembra lá de 21, quando era o 3-5-2 que deu certo? De Márcio, Pikachu de um lado, Crispim do outro, os 3 zagueiros, Tite, Benevenuto e Tinga. Lá no meio de campo, o Ederson jogando bola, que só lá na frente a equipe também, com o David. Enfim, o time jogou muita bola. No segundo, em 2022, precisou trocar. Mudou, teve que ir para um 4-4-2, contratou jogadores. Eu acho que o Fortaleza também precisa fazer essas mudanças. Está na hora do Vojvoda. E aqui a gente abre um parênteses para falar do Vojvoda. Acho que tem culpa sim, acho que a responsabilidade dele, ele inclusive reconheceu na coletiva. Eu acho que o Vojvoda tem todos os méritos do mundo, para mim é o melhor treinador no futebol brasileiro. O que ele faz com o elenco do Fortaleza, imagine se ele faz com o elenco multimilionário do Flamengo, do Botafogo, do Palmeiras, do Atlético Mineiro, seria outro patamar. Igual como eles são, né? Como o Abel como o Felipe Luiz tá brilhando aí, enfim. Mas que ele tá teimoso em algumas coisas, insistindo com determinados jogadores, as mudanças que não conseguem surtir efeito, né? Gente, o meio de campo do Fortaleza não funciona. O Fortaleza não tem um meio de criação hoje. Ele testou o Pochettino, não está funcionando. Ele testou o Caleb, não está funcionando. O Fortaleza está procurando centroavante. Tem que procurar um meio urgente. Urgente para tentar resolver. Não consegue. Ou dentro do elenco tem que encontrar alguma pessoa que resolva esse problema. Não está funcionando. E como eu disse, alguns jogadores não estão bem. Marinho, Moisés, Lucero, Paul Fernandes. Você coloca uma zaga com Davi Luiz e Gaston Ávila. Gaston Ávila leva um gol daquele, leva um drible daquele. O Davi Luiz já se machucou. Você tem um Mancuso que não está bem, o Pacheco não está bem. Você tem que fazer alguma coisa. E o principal que eu acho do Vojvoda, que ele reconhece, né, os seus erros, é que ele tentou mudar. Ele fez a mudança. E aí
A outra culpa, né? Da diretoria e dos jogadores, né? Porque o passe que o Zé Welles está, porque errar, gente, todo mundo erra, mas você tem um motivo para você errar. Você está desconcentrado, você está com problema pessoal, aconteceu alguma coisa, a chuteira incomodou, o gramado, a bola, o adversário pressionou, mas não é isso. O gol que o João Ricardo levou do Mugni na falha, não teve, nem foi falha dele. A falha do Tinga no jogo contra o Altos, falha dele, claro, mas o que tem que entender, por que acontecem as falhas? O que está acontecendo com alguns jogadores do Fortaleza que falham desse jeito? É desconcentração, não está bem fisicamente, o time não conseguiu treinar, perdeu o foco em quê? E aí você detecta e você resolve. Não dá, é para você, não, é porque falhar, todo mundo erra. Claro que todo mundo erra. Sem dúvida alguma. Mas por que você está errando? O que foi que aconteceu? Porque, gente, não é a primeira vez. O jogo contra o Ceará, jogo contra o Altos e agora o jogo contra o Vitória. Então, assim, é bom a gente ser justo também com as críticas que a torcida faz, porque muitos falam, o torcedor é assim, a imprensa gosta de bater. Está acontecendo erros individuais e coletivos. O time não consegue render. O Marinho vai lá para a direita, o Mancuso não passa pelo corredor. Ou ele muda, o Marinho vai para o corredor, o Mancuso vai lá para a direita e não consegue. Aí vamos para o outro lado. Quando consegue, cruza, não tem ninguém para colocar a bola para dentro. Cadê o meio campo? Cadê o chute de fora da área? Cadê a jogada ensaiada na cobrança de falta? Então, assim, são muitos pontos que precisam melhorar e vamos dar mais uma ressalva. Ele teve uma semana de descanso, né? Uma semana sem jogos, né? Porque perdeu pro Altos na quarta-feira e só voltou agora contra o Vitória. Então, assim, não há mais aquela justificativa da maratona de jogos. Enfim, e o Vojvoda nunca, né, sempre foi muito justo nisso, nunca reclamou. Mas, enfim, ele conseguiu rodar o elenco. É tanto que a equipe que jogou contra o Ceará foi uma e a equipe contra o Altos foi outra. Então, pô, e o que está acontecendo? Né? É preciso. Não, assim, os erros são claros. Agora tem que detectar e corrigir. E esse eu acho que é o grande desafio da diretoria. Né? A diretoria precisa também vir a público para explicar o que está acontecendo. O quê? Tem algum problema interno? O que foi que ocorreu para o time? Porque eu vou repetir de novo: não são os resultados. Talvez só contra o Altos o resultado realmente foi muito ruim e relembra alguns outros jogos tristes do Fortaleza, como foi o 3-2 ano passado contra o Maranhão, ou até mesmo a goleada para o Cuiabá quando nada deu certo, mas você perder daquela forma para o Altos chama a atenção, mas a gente coloca como acidente de trabalho. Mas antes já havia perdido e jogado mal contra o Ceará e hoje jogou mal nesta quarta, né? Jogou mal contra o Vitória, principalmente no segundo tempo, com falhas individuais e coletivas, e perdeu. Então isso chama a atenção e por isso acende o sinal de alerta e por isso os questionamentos, as críticas e esse vídeo, né, para saber, para ninguém passar pano para a diretoria que precisa. E eu acho assim, a ideia de contratar um 9, eu não sei você, deixa aí nos seus comentários. Eu não sei se a ideia seria um 9. Para mim, eu acho que precisa de um jogador ali no meio de campo mesmo, que mude. Porque o time não está jogando bem mais. O Caleb não conseguiu resolver. Então, acho que valeria a pena. Quer um 9? Show de bola. Beleza, né? O Lucero tenta voltar a ser o grande Lucero do ano passado. Mas e o meio de campo? Se a bola não chegar lá no ataque, não vai resolver ter um 9. Você pode contratar aí o Haaland, quem for, meu amigo. Se a bola não chegar nele, não tem como. Enfim, peço para você deixar aí nos comentários, que ajuda demais, fortalece demais aqui o canal. Compartilha, que também fortalece muito aqui o canal, para a gente seguir firme e forte falando do futebol cearense. Agradeço mais se você chegou até aqui, é porque você curtiu, então deixa seu joinha. E se você ainda não se inscreveu, se inscreva e clique no sininho para receber as notificações. Tem muita coisa boa aí, ó, no canal do blog. Dá uma olhadinha aí no Quem Podcast, tem umas entrevistas muito massa. É isso, gente. Até a próxima.